Amém. Amado Mestre Jesus, coordenadores desse trabalho, nesse momento que estamos reunidos aqui, pedimos a vós a vossa permissão para que possamos aprender mais sobre o ensinamento de Jesus, para praticar no nosso trabalho. Envolve, Jesus, todos nós, trabalhadores da sua seara. Envolve o nosso irmão Sérgio, que coordena esse estudo. Envolve todas nós, estudantes que estamos aqui, aprendizes de Jesus. E pedimos também para os nossos irmãos que estão aí debaixo das pontes, com esse frio, nas calçadas, que Jesus possa estar aquecendo o seu coração, envolvendo em luz, amparando e dando o suporte necessário. Envolve também, Jesus, nossa seara de trabalho, que precisamos do seu envolvimento, pois estamos lidando com aqueles irmãos que ainda não têm o conhecimento. E por não ter o conhecimento, na ignorância, eles praticam coisas que não deveriam. Mas nós, que já estamos como uma pedra, como um grão de areia no oceano, temos por obrigação de entendê-lo, de ampará-lo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito sempre a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Jesus, as nossas ofensas, à medida que vamos aprendendo a perdoar aquele irmão que nos ofende. Não nos deixas cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Damos por iniciado o nosso trabalho. Assim seja. Deixa eu ver aqui para Ferreira. Por que ele não entrou? Deixa eu mandar um. Que a mente anda esquecida. Eu estava com ele até 6 horas. Mas ele já deve ter esquecido. Peraí. É ruim de o senhor Ferreira esquecer, tá bom? Eu estava com ele até 6 da noite, mas vamos ver aqui. Vou mandar para ele na desencargo. É mais fácil a gente esquecer do que seu Ferreira. Boa noite. Boa. Vamos lá, no resumo, nós estamos estudando o capítulo, começamos a estudar o capítulo Emersão do Passado, estudar um caso. Começou hoje, foi esse Começou capítulo? na terça, na terça-feira, onde o André Luiz retorna para o Centro Espírita de Raul Silva, e desta vez não é uma reunião mediúnica, é o dia do atendimento, é o dia da assistência espiritual aos frequentadores, e diante de uma fila de pessoas que procuram a casa espírita para atendimento fraterno, para o passe, para a cesta básica, enfim, uma senhora, estudo de caso de 2 senhoras, nesse capítulo é só de uma senhora entra em transe, cai e começa a chorar, né? E começa a pedir socorro, qual se estivesse em transe de uma entidade espiritual que lhe apunhalou. Seu marido foi apunhalada. Boa né? noite. Boa noite. Então ela pede ajuda, o amigo Raul Silva se aproxima dela diante da plateia e faz o atendimento ao espírito. Então ela se coloca pedindo socorro, dizendo que tomou uma apunhalada, uma faca, né, do marido, enfim, e o companheiro vai dialogar com a entidade espiritual que vaza as suas dores através dessa mulher, dessa senhora não identificada nominalmente. À medida que transcorre o diálogo, André Luiz vai observando que não existe ligações psíquicas com a mulher. Não há uma entidade feminina ao lado dela. Ele registra a presença de um espírito de aspecto infeliz, mas está à distância. Como André Luiz
já tem aqui a visão dilatada, porque o nosso livro aqui, acho que é o 8º, e no segundo livro da sua série que nós vamos estudar, Os Mensageiros, vamos perceber que ele recebe um tratamento magnético nas suas áreas cerebrais, no perispírito, para ampliar sua visão, né? Então, ele mesmo desencarnado como trabalhador de nosso lar, ele não tinha capacidade de perceber isso. Mas aqui ele já tem a visão dilatada. Por isso, no livro, quando ele desce à Terra, ele vai ver, cercado aos encarnados, nós, uma nuvem escura. E ele pergunta, que nuvem é aquela? Vírus e bactérias em todos nós nos cercam. Então, a visão dele é uma visão microscópica. Então, aqui ele consegue ver aquilo que eu ligo o celular, falo com minha filha, e não vejo a matéria, a onda eletromagnética conectada ao satélite e minha filha identificando lá. Mas se nós tivéssemos a visão dilatada, nós veríamos a onda sendo projetada para o satélite e do satélite lá para Portugal, onde minha filha mora. Então ele está vendo onde está a ligação com essa mulher. Aquele homem que está ali tem interesse com ela, mas ele não está projetando o seu pensamento para ela, senão ele veria. Então, que comunicação é de mulher apunhalada é essa? É óbvio que ele está estudando o fenômeno conhecido como animismo. E repito, que Kardec não aborda essa palavra, mas está no Livro dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma, e no capítulo 19 do Livro dos Médiuns, o papel dos médiuns nas comunicações mediúnicas. Animismo é uma palavra cunhada por Alexander Aksakov no livro Animismo e Espiritismo após Kardec. Então, eu parei aonde, Tereza? Melancolia. Ok. Então, à medida que ele já identificou, já fiz o resumo, que a mulher não há espírito nenhum. Raul Silva está conversando com um espírito que não existe. A mulher está falando da facada. O que aconteceu? Então, tudo procede dela mesma, né? Eu estou fazendo um resumo para parar em melancolia. Ante a aproximação de antigo desafeto, o tal espírito que está um pouco distante, que ainda a persegue de nosso plano, revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu em cidade do Velho Mundo, né, na Europa, ela está no Brasil agora, no século passado, e entra em seguida a padecer insopitável melancolia. Nossa conversa terminou nisso, baseado que essas experiências são muito comuns no sono. Então a pessoa dorme bem e acorda melancólico, acorda triste. São os contatos que teve no mundo espiritual, com pessoas ou com situações. Então, eu ia fazer uma palestra em um tal centro, né? E me recordei quando eu passei por um local que eu frequentava no tempo do mundo, né? Onde eu fiz uma pessoa sofrer bastante pela minha presença, me abati melancolicamente. Eu tive que parar numa praça, pedir um copo d'água, eu sempre busco chegar cedo, né, no centro, né? Tomei um copo d'água, fiz uma prece, e me acalmei e segui. Então, ao contato com aquele local onde eu convivi cerca de 2 anos, e foi uma convivência que depois culminou em muitos problemas de namoro, enfim, de morar junto, de família que se envolveu. E aquilo me afetou bastante pela minha conduta com as pessoas que não mereciam. Aquilo me abateu. Então, se fosse no mundo espiritual que eu tivesse me desdobrado até lá, seria também, acordaria, dormiu bem, acordou irritado, fosse o ambiente, acordou melancólico, o que é que está acontecendo? Então são situações que um psicólogo ajuda, mas não tem como debelar sem o auxílio do espiritismo. Que onde a ciência para, o espiritismo avança, afirmaria Allan Kardec. A ciência é óbvio, que é super útil, mas não dá conta de resolver todas essas situações. Então aqui não foi um caso dessa existência como o meu, foi um caso de outras, que a aproximação daquele desafeto, que aqui está no centro, ela está em vigília, mas se ela estivesse dormindo seria a mesma coisa, ela ia acordar com a forte melancolia
porque ela reviveu na sua memória profunda, ou emergiu do passado, do seu inconsciente profundo, saiu de dentro, reapareceu do seu inconsciente profundo. É isso que significa o título. Aquela experiência dolorosa que ela viveu. Ela sofreu um feminicídio do marido na Europa. Foi morta a facadas. Então, recomeçou a luta na carne, agora começo ali, na presente reencarnação, possuída de novas esperanças. Contudo, tão logo experimenta a visitação espiritual do antigo verdugo, que a ela se enleia por meio de vigorosos laços de amor e ódio, perturba-se-lhe a vida mental, necessitada de mais ampla reeducação. É um caso no qual se faz possível a colheita de valiosos ensinamentos. Então, quem de nós pode dizer que não tem certos desafetos do passado, que porventura estarão encarnados ou desencarnados, tanto faz, porque os encarnados também se desdobram e se encontram no sonho. Dormiu é um fenômeno anímico. Então, isso aqui, a gente vai ter que depois trabalhar isso, o que é animismo, que ele vai falar em mistificação. Porque isso aqui já tirou muita gente de centro espírita, né? Baseado naquela obra de Alexander Aksakov, que fala mediunismo, animismo e personismo. A FEB tem traduzida, eram 2 livros, agora é um. É um autor clássico, pouco lido, né? O russo Alexander Aksakov. As pessoas, também falavam com o Ferreira, ele falava a situação de um centro que ele trabalhou, onde a dirigente confundiu personismo com animismo e terminou a menina indo para a Igreja Universal. Porque quando chamou, a pessoa não conhece, não busca estudar quem está dirigindo, no mínimo falou que era um fenômeno como se fosse um defeito, é anímico, e não era nem animismo, era um personismo, e que a menina abandonou tudo e foi para a Igreja Universal. Isso é muito comum, porque a pessoa se sente ofendida, criticada, quem está ensinando nem sabe ensinar. Então, e também a falta de interesse dela em procurar, né, se informar e pesquisar e ver o que é exatamente o significado. Então, completamente foi uma falta de interesse dela, não foi nem a pessoa. Agora, quando você leva a pessoa que tá analisando, que deve analisar com amor, né, com fraternidade, já que nós somos voluntários, né, o dirigente não paga a gente, né, quem paga a gente é a nossa consciência pelo nosso trabalho. Então, quando ele fala com a educação, com a orientação, aponta as obras, e se essa pessoa que a Anne falou tivesse feito isso e buscar, apontaria a ele as obras que eu botei aí. Né? Então você vai saber o que é animismo, personismo, como é que surgiu isso. Né? Passaria até para ele, ela pesquisava, ela deu as costas por nada, né? E daria ela para se aprofundar pesquisava mais. E na educação dizia a ele, não, meu irmão, vai estudar porque isso aqui é assim, assim, assim. Diversidade dos carismas. Não é, Barreto não, como é Conceição? Que não pode dizer nem assim que a culpa é dele. É mais dela, porque ele pode ter falha, que acontece a pessoa falhar e errar. Mas o interesse é dela, ela ia em busca. Ela pesquisa. No caso, é cômodo. É cômodo. São daquelas pessoas, sabe, Carmen, que vai para a doutrina e só quer ouvir a doutrina. Não quer ir em busca, não quer procurar ver o que é que ele realmente está falando, qual foi a conversa, e entender melhor. Vai nessa, não. Vou participar do estudo, fica só no estudo lá e acabou. Agora também vamos contextualizar, né? Se você pega uma obra aí... É muito complexo. É bem complexo. Isso aí é muito complexo, porque eu já presenciei casos desse, e não é assim como a gente, não é na prática, é muito diferente. Mas tem que se esforçar. Muito da pessoa, a maneira que a pessoa fala, e nem todo mundo está preparado para dizer como deve ser feito. É muito complexo esse caso aí, da pessoa acusar o outro. Que o entendimento agora é diferente, né? Você pega o livro Estudando a Mediunidade, eu conversava com o Ivan sobre isso, porque ele tem um livro há muitos anos, de Martins Peralva, a quem todos nós devemos muito, viveu com Chico,
dentro do Centro com Chico, mas ele coloca estudando essa obra, o livro Estudando a Mediunidade é para estudar essa obra. Mas na época ele vai entender no mesmo como defeito. Então ele entendeu errado. Então quem pegou a obra vai com o Martins Peralva, porque era balizado com Chico Xavier. Mas ele entendeu errado. Entendeu errado também. Então o pensamento está sempre avançando. Cada vez que eu pego uma obra dessa, eu descubro uma coisa que eu não tinha descoberto antes. Então imagine, eu que sou um simples aprendiz, imagine quando, à medida que a gente vai para pegar 5 anos essa obra de novo, eu digo, meu Deus, a gente passou sem ver isso aqui. É a medida, tudo na vida é assim. Vamos, então a gente não está criticando ninguém, mas é uma coisa delicada Não mesmo. ninguém. E outra coisa, o estudo mesmo aprofundado, a gente está começando agora. Os centros espíritas, ele pega, às vezes, pessoa que nem começou a fazer o curso ainda da mediunidade e joga dentro de uma mediunidade. Isso aí é muito complexo. Então, ela reencarnou para quê? Né? Para se libertar daquele trauma, né? Que ele fala aqui, possuída de novas esperanças, né? Aquilo ali. Ninguém reencarna para ficar sofrendo, né? Mas, à medida que o companheiro desencarnado se aproximou, ele não está reencarnado, poderia estar encarnado, dá no mesmo, né? Se encontra durante o sono, se encontrou com ela, o contato com aquela pessoa poderia ser uma situação, como eu citei, aquilo acorda no inconsciente dela o trauma vivido, onde ela morreu a facadas do marido. E aí, naquela fila, ela deu uma comunicação que não existe, de espírito desencarnado. É tudo dela mesma. Ou seja, ela está fazendo uma catarse. Ali é um processo de uma terapia, de uma psicoterapia. Raul Silva funciona para ela como um Freud, como um Jung, como um psicanalista, onde ela está fazendo a catarse. Não um problema da vida atual, mas de uma vida passada, que foi real, não é uma mistificação. Isso quer dizer, então, reticências, né? A frase de Lário ficou, porém, no ar, porque o instrutor lhe definiu o pensamento, acrescentando. Isso quer dizer que nossa irmã mobilizou grande coeficiente de forças do seu mundo emotivo em torno da experiência a que nos referimos, a ponto de semelhante cristalização mental, haver superado o choque biológico do renascimento no corpo físico, prosseguindo quase que intacta, fixando-se nessa lembrança, quando instada de mais perto pelo companheiro que ele foi, irrefletido algoz, passa a comportar-se qual se estivesse ainda no passado, que teima em ressuscitar, é então que se dará a conhecer como personalidade diferente, a referir-se à sua vida anterior. Então, vamos pegar aqui por parte, porque isso aqui é matéria básica de doutrinador. Eu já vi muito, já passei como doutrinador, muito isso. O Espírito chega e diz assim, com sofrimento de 200 anos. Eu sou escravo, ainda sou escravo, estou na corrente. Terminou em 88. Não é possível que esse companheiro ainda está preso no século XXI a escravidão, o sofrimento que ele passou. Será que Deus não promoveu uma reencarnação? Claro que não existe uma data certa, né? Mas a média, segundo para espíritos comuns, segundo André Luiz, se eu viver 70, 80 anos, a média é viver 60, 70 anos. Não existe absoluto. Falando em média para espíritos comuns. Você vai falar de um espírito superior como Asclépio, ele reencarna em 800 e 800 anos em planeta como o nosso. As suicidas que podem reencarnar imediatamente, conforme o mérito dele de voltar para o corpo, o sofrimento dele. Então, mas em média, André Luiz vai dizer isso aí. Em média de 50, 60 anos, passar no mundo espiritual, no estado de erraticidade e voltar. Peraí, esse espírito foi escravizado. Chega na mediúnica pedindo para tirar ele das correntes. O doutrinador, às vezes, tem espírito de 300 anos, a Hermínia Miranda fala. 300, 400 anos. Não é possível, 400 anos, o espírito não reencarnou. A questão é que o tempo, Tereza, que o doutrinador tem que entender, o tempo não é o nosso. O tempo é o da consciência, onde o trauma, que ele fala aqui, ela mobilizou grande coeficiente de forças
do seu mundo emotivo em torno da experiência a que nos referimos. Qual experiência? A facada que ela recebeu do marido. Então, ela sai de uma encarnação para outra, cristalizou o momento da facada. Foi para o mundo espiritual, óbvio, morreu. Para o mundo espiritual. Boa noite. Boa noite. Retornou. Então, o choque. Voltar para o corpo só foi o choque do esquecimento. O córtex. Nós somos um fio elétrico, usar a imagem do Espírito Camilo. Quando encarnado, a gente está sobre uma borracha. Por isso que a gente pode pegar. Quando desencarna, a gente perde a borracha, volta só um fio elétrico, como um espiritual com o seu perispírito. Né? Então, nem entrar numa borracha, num córtex, no corpo físico, conseguiu impedir que a lembrança continuasse intacta e instada, né? Claro que a memória ninguém esquece, né? Mas era para esquecer durante a encarnação, pelo amor de Deus, é isso que eu estou falando. Mas na presença do companheiro, aquilo volta. Então a gente vai ver isso aí, que muitos enigmas para os psicólogos. Como é que uma pessoa está bem, daqui a pouco passa por um local e volta mal? O filho de Antônio Godoy Mariano, grande trabalhador da Federação Espírita Brasileira, Casa de Pititinga. Então, passou anos dentro de um apartamento no Cabula, ele trabalhou comigo no Polo. O sofrimento de Mariano e a alegria quando anos depois o garoto saiu do quarto, porque nem do quarto ele saía, tinha que evacuar no quarto, porque uma situação que ele viu, que Mariano morreu sem saber. Então, um tratamento em Divaldo Franco de anos para que ele pudesse sair do quarto depois do apartamento. Jovem saudável, a menina que eu atendi, e na cena no programa Malhação, né, onde uma garota optou pelo aborto, ela chorou na sala, foi para o quarto e não saiu mais durante 6 meses do quarto. E que o espírito vai me dizer que a cena na novela Malhação acordou no seu inconsciente perispiritual de outra encarnação algo que ela tinha feito, aborto. Então, você vai para o psicólogo vai ajudar, mas ele não vai dar conta. Porque aquilo é de outras existências. Foi o quê, Mário? Hein? Que o rapaz entrou no caso do rapaz. Eu não sei. Ele nunca revelou. A Joana de Ângela nunca revelou. Ele fazia tratamento em Divaldo Franco. Mas o importante é que eu me recordo que nós choramos juntos lá na Poli Alden quando ele recebeu o telefone e dizendo que o filho dele estava caminhando no jardim. Ele chorou tanto, se agarrou com todos nós, eram 7 homens na sala. E aí ficou saudável, ficou bem. Perfeito. Então, Joana, por Divaldo, nunca passou, porque ele ia toda semana em Divaldo Franco. Ele. E aí ele se tornou um trabalhador da Casa de Pititinga. Então, essa cristalização mental, eu falava isso com o Ferreira hoje até de tarde, o doutrinador fica doido, mas não importa para o doutrinador que o espírito está com um problema de 300 anos atrás, que ele já teve 2 encarnações, 3 depois dessa. O que importa é a mente dele. A mente dele parou ali. O doutrinador vai caminhar na mesma onda dele. Ajudar ele a libertar-se das correntes da escravidão, que ele ainda mantém na mente dele, que cristalizou. O sofrimento foi tão impactante que ele vai para o mundo espiritual, volta para um corpo, vem para um corpo até de branco, e mesmo assim desencarna de novo, volta para a mediúnica ainda cristalizado, que é escravo. A mente é um negócio complicado. Eu não sou psicólogo, mas a mente, a gente lê. E a gente vê também. Né? A nossa mente, se a gente parar, Josi, minha mãe dizia, nunca coma, nunca beba suco de manga com leite. Colégio Eduardo Gomes. Eu saio, eu vou tomar um suco de manga com suco de manga. Quando eu bebi, é normal. Aí eu pergunto, nunca esqueço disso, para o mal mico mesmo. O que é que o senhor botou aqui? Está diferente o sabor da manga? Eu botei manga com leite. Você só queria o refresco? Rapaz, quando ele falou isso, eu comecei a passar mal. Vomitar, me tremer. O cara pensou que estava intoxicado. A minha mente projetou o que minha mãe dizia. Manga com leite faz mal. De onde é que surgiu isso? Dos donos de fazenda de escravos. Dos donos de fazendas de escravos.
A escrava não beber leite. Para não ficar forte e fugir. A manga caía, você pode comer, chupar a manga à vontade. Não beba leite nunca. Passaram para minha avó, para a mãe de minha mãe, para minha mãe ela passou para mim. Comigo eu interrompi. A mente é fogo, Dalva. Quer dizer, se eu não consigo interromper isso pela educação, que eu perguntei ao professor, na época, né, Eduardo Gomes, eu ia levar para o mundo espiritual. Ia voltar, beber manga com leite, eu passo mal. Quer dizer, né? Esqueceu do sorvete, foi? Porque o sorvete é feito. Isso. É feito com leite. É isso. Mas aquela coisa. Isso aí, Então, é tudo isso aí. Meu filho, coquetel de frutas, né? Como é que Também, passa? aquele coquetel, bota leite. Meu filho, guarde a todo mundo carteira. Não tinha ninguém vivo. Guarde a carteira que nego rouba. Vou falar com minha mãe. Meu filho, proteja bem a carteira, viu? Que nego rouba. Ela assim que ela aprendeu. Ela aprendeu que negro é ladrão. Falei, minha mãe, infelizmente, negro rouba, branco rouba, até índio tá roubando. Pardo rouba. Eu tenho que segurar a carteira mesmo, ela tá certa, mas não é só negro que rouba. Foi muita coisa que a gente conseguiu desmistificar, muita isso. coisa. Então, fica cristalizado essas coisas em nossa mente. Você passa por uma situação que está de outra vida, aquilo lhe acorda. Falava isso com Ferreira. Não me chame de criatura. Aí, se falar, a pessoa vira bicho. Eu digo, Ferreira, essa pessoa aí, no mínimo, no passado, ela foi evangélica. Se você chega aqui evangélico, filho de Deus, pelo menos aqueles que vêm à minha porta, é só quando você adentra e aceita Jesus. Ele falou para mim, por enquanto, meu irmão, o senhor não é filho de Deus, você é criatura de Deus. Mas quando você entrar na igreja e aceitar Jesus, você é filho. Então você vê que essas pessoas trazem isso no seu passado, que é o inconsciente, e emergem, saem de dentro, reaparecem de dentro e interferindo no nosso dia a dia. Foi por isso que surgiu a psicologia, a psicanálise. Aqui todo atendente fraterno é um psicanalista, né? Entre aspas, né? Não tomar o lugar de ninguém se eu não estudei, né? Se alguém estudou, aí o trabalho fica melhor ainda. Está sempre aberto para falar, né? Sorrindo paternal, considerou. Sem dúvida, em tais momentos, é alguém que volta do passado a comunicar-se com o presente. Ela não está enganando ninguém. Ela é uma alma que pensa, está no livro dos médios. O médium é uma alma que pode comunicar-se como outra qualquer. O médium é uma alma que pensa. Então, ela está voltando ao seu passado, a comunicar-se com o presente, com Raul Silva, porque ao influxo das recordações penosas de que se vê assaltada, centraliza todos os seus recursos mnemônicos, né, de memória, tão somente no ponto nevrálgico em que viciou o pensamento. O pensamento dela é um disco arranhado, vinil, a agulha passava e fica ali. Ou você levanta com a mão, ou ele não vai sair do lugar. A reencarnação era para dar um empurrão nela, para ela sair. Sair desse trauma. Não saiu ainda. Então, aqui não é mediúnica, mas se fosse uma mediúnica, como deveria agir o doutrinador? Como Raul Silva, né? O doutrinador deve falar isso com o Ferreira, depois a gente vai fazer pausa e para aprofundar, porque é um trabalho, como eu disse, Barreto, dificílimo. Por isso que é a parte da ciência. Então, eu não sei, não sou vidente, né? A pessoa está lá, eu tomei uma facada, e me socorra, e que não sei o quê. Aí eu vou tratar como? Eu vou tratar como eu trato porque eu não vejo o desencarnado. Vou tratar com o mesmo carinho, com o mesmo acolhimento, com o mesmo afeto, aquilo ali. Então ele vai dizer isso aqui, né? Não, é você mesmo? É seu mesmo, né? Você não... Peraí, eu não consigo ajudar a Anne com quem eu vejo, mas eu sou amoroso com quem eu não vejo. Aí eu rasgo a Bíblia, né? Você não pode ser fiel. Você não consegue amar a quem não vê. Como pode dizer que ama? Né? Você não consegue amar a quem vê. Como consegue dizer que ama a quem não vê? Né? Então, para o psiquiatra comum... Você não pode dizer que ama Deus. É para Deus mesmo que ele fala isso. Para o psiquiatra comum, ela é apenas uma candidata
a insulinoterapia ou eletrochoque. E ela continua assim, onde ela for, na fila de banco, na fila, caindo dizendo que tomou uma facada, ela vai terminar no Juliano Moreira. Ele está dizendo que tomou no choque, né? Por psiquiatra comum. Para nós é um enfermo espiritual. Uma consciência torturada, ela é enferma. É uma mesma enferma se tivesse realmente uma mulher desencarnada ali. Que a gente já compreendeu que André Luiz chama todos de enfermo espiritual, à exceção dos bons espíritos. É um enfermo espiritual, uma consciência torturada, exigindo amparo moral e cultural para a renovação íntima, única base sólida que lhe assegurará o reajustamento definitivo. Então ele está dizendo para o doutrinador, ó, ela é um enfermo espiritual. Você trata com amor o desencarnado, você não é doutrinador? Trate, mas eu estou vendo que é de Sérgio. Sim, mas ele está doente. Ele é uma alma que pensa que pode se comunicar. Ele está com a consciência torturada, ligada a um trauma do passado. Ajude-o como você ajuda o desencarnado. Qual é a palavra primeiro de Raul? Raul, quando ouviu, perdoe minha filha. É a fala do doutrinador, ele não podia mudar. Quando ela deu a dita comunicação, o que ele falou? O perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente. Não importa se não há um desencarnado, se aquilo vem dela mesma. A palavra é uma só. Ela está com esse sofrimento porque ela não perdoou quem deu a facada. Então, se fosse a desencarnada, ela ia dizer, meu irmão, você tem um caminho pela frente. Perdoe, não é esquecer o ato, é ressignificar a sua vida. Você precisa ser feliz, estar fixada num problema que já passou. Então isso serve para nós aqui, quando encarnado, é uma mágoa que sofre um trabalhador, que sofre alguém na escola, no trabalho, a gente guarda aquilo há um tempão. Né? A passagem de Buda, né? Com o seu discípulo, que faz atravessa alguém que não gostava dele, enfim, ou a pessoa, depois que ele ajuda a atravessar no rio, o ofende, nem uma palavra de gratidão, o discípulo fica indignado. E fica toda hora voltando para Buda. Como é que o senhor reagiu com aquilo ali? Aí acho que Buda para depois de 3 horas depois. Aquilo aconteceu há tantas horas depois. Ficou lá. Você, para mim, ficou lá. Mas você, meu discípulo, continuou carregando a mágoa. 3 horas de relógio carregando a mágoa. Já ficou. Aquilo é como a água do rio para mim. Veio e seguiu. Chegou em você, encontrou a barreira. Yes. A barreira interna da mágoa, que ele ficou magoado, que eles ajudaram o rapaz a passar. E a ciência já prova, né, que essas mágoas, esses rancores, né, doença. A mulher enferma. Estou aqui analisando assim. A mulher foi a vítima e acabou sendo o algoz dela mesma. Quando ela não perdoou, ela trouxe para dentro dela todo o sofrimento que o outro que deu a facada talvez já tenha dado um passo à frente, de se arrependido ou caminhado. E ela ela estacionou. Ela não conseguiu avançar, porque ela não perdoou. Então, ela de vítima se tornou o algoz dela mesma. Compreendeu por que ele encadeou o capítulo depois de Anésia? Né? Porque Anésia, se não perdoou, não perdoar, se tivesse a mesma conduta com Jovino, Anésia poderá levar para o mundo espiritual a mágoa, represou, né? Não foi como a água do rio, que Buda fala, seguiu, represou dentro de si, leva para o mundo espiritual, poderá voltar em uma próxima encarnação com aquilo represado dentro dela. Por isso que ele coloca o capítulo de Anésia na frente. É para dizer que Anésia, e quem lê, que somos todos nós, né, não devemos represar dentro do nosso coração, Josi, mágoa, ressentimento, rancor. Claro que a gente vai dizer, mas é fácil falar, mas isso a gente sabe, Jesus nunca disse que era fácil. A porta estreita, a porta larga é não perdoar, mas o caminho é de subida e no alto a porta é estreita. E Jesus não enganou ninguém. Para eu atravessar essa porta, eu tenho que fazer um regime severo para atravessar. Já dizia nosso irmão André Luiz,
o perdão liberta quem perdoa. Pronto, é o que Anne definiu, o que Carmen definiu, e por isso que ele encadeou depois do caso de Anésia, né? Quando nós nos vimos como Anésia, como Jovino, que foi aquele momento de todos nós podemos compartilhar, mas ele está dizendo, não haja como Anésia, não, é um direito de cada um. Agora você poderá ser uma dessa senhora. Ir para uma outra encarnação, ainda como enferma espiritual de algo que ela infelizmente sofreu grave, como muitas mulheres estão sofrendo, e volta para outra encarnação ainda sob aquele trauma, né, que ela não tem consciência, já que ela entrou no estado de catarse, e pensou até que está dando comunicação de outro espírito. Então, o negócio não é fácil. Analisei-a com atenção e concluí. Mediunicamente falando, vemos aqui um processo de autêntico animismo. Estou indicando, tudo bem, amigo. Vemos aqui um processo de autêntico animismo. Nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente, quando apenas exterioriza o mundo de si mesma. Poderíamos então classificar o fato no quadro da mistificação inconsciente. Então, vamos parar aqui. Primeiro no animismo. Aqui nesse mesmo livro, para a gente não ficar em muitos, tem um caso de animismo e que depois se torna um fenômeno mediúnico. Porque ele fala, mediunicamente falando, ele está vendo um processo de autêntico animismo. Não há espírito exterior dando comunicação. Ela acessa o seu inconsciente e se comunica. Onde é que nós vimos isso? No capítulo 11, que foi o processo de desdobramento em serviço, com o médium Antônio Castro. Quando o médium Antônio Castro se desdobra dentro da sala de mediúnica, ele não está dormindo, né? Ele não se debruça na mesa, ele está lá sentado, fecha os olhos, como todos nós. Ele tem essa característica anímica, que Kardec chama de emancipação da alma, no Livro dos Espíritos. E depois, no Livro dos Médiuns, Kardec vai chamar de desdobramento, e em alguns casos de bicorporeidade. Ele sai do corpo, as pessoas estão vendo ele lá sentado, e vai para uma região para ver um trabalhador que frequentava o centro e morreu, desencarnou. Oliveira. Quando ele vai ter um medo no umbral, aquelas coisas, ele está indo. Quando chegou lá, ele diz o quê? Estou vendo Oliveira. Todo esse processo é o que está aqui. É um processo anímico. É ele vendo Oliveira. Mas quando ele diz, eu não vou ler o capítulo, mas eu estou com o capítulo aqui aberto, quando ele diz assim, Antônio Castro diz assim, estou com Oliveira, ele está numa região tão bonita, ele está descrevendo, é Carmen dormindo na casa dela normal, ou Carmen em transe de desdobramento na sala mediúnica, dizendo isso, estou numa região tão bonita, o nosso amigo Oliveira está tão rejuvenescido, ele está aqui. Ela está descrevendo, o corpo falando, né? Os médios estão ouvindo, né? Se fosse na casa dela, o marido ia ouvir, se ela tivesse a característica de falar de noite, poderia não falar, mas se ela tiver, o marido identificaria a Carmen como sonâmbula, ela está vendo e falando, mas é um processo totalmente anímico. Aquilo ela está descrevendo o que está vendo. Mas aí quando ele diz assim, fale, Oliveira, e repetirei, aí Oliveira começa a ditar uma comunicação que ele passa a ser intérprete, o médium intérprete, ao grupo. Aí o processo já não é anímico só, é medianímico, que a André utilizou. Mediúnico e anímico, porque aí ele vai começar. Ele se coloca como médium em desdobramento, o outro diz e ele fala. O corpo dele está lá sentado na sala, ele está no mundo espiritual na colônia, lá ligado pelo cordão, né, fluido, e falando. Veja que é uma ciência. Quer dizer, o doutrinador não tem como saber essas coisas. A gente está sabendo quando está lendo. O doutrinador não tem. Como é que o doutrinador fica sabendo? Não tem. O doutrinador trata como ele falou, ele vai falar no final. O doutrinador tem que tratar do mesmo jeito. Porque eu já vi gente... Como não soubesse de nada. E isso. Agora a gente vai ter 3 aspectos para falar sobre isso. Ou 4. Então, aqui, que a gente não vai parar o capítulo hoje, é um capítulo muito profundo. Então, o que é o animismo? Na palavra de onde surgiu, anotei do livro de Aksakov, são
fenômenos psíquicos inconscientes produzidos fora do corpo pela alma encarnada. Então é o que Kardec colocou no capítulo 8 da Emancipação da Alma. A vidência, não é, a vidência, Kardec colocou que é um processo anímico. Mas no livro dos médiuns ele coloca evidência no capítulo de médium. Por quê? Por isso que de Castro, eu passo, estou aqui com vocês, estou vendo um espírito atrás de carne. Se eu fosse vidente, né? Estou vendo. Mas é só identificação. Eu não vou parar aqui, não devo parar para dizer, não estou vendo um espírito aqui, que eu sei que tem. Eu não sou vidente, mas óbvio que tem atrás de mim, vários. Tem. Mas eu quero dizer algo a Carmen. Sou a vozinha dela, sou alguém que já foi. Pelo amor de Deus, diga a ela que ela esqueceu o gás aberto. Aí eu tenho que fazer uma pausa. Aí já não é um processo só anímico, aí é medianímico. Carmen, você teve uma avó, tal e tal. Aí ela está dizendo que você deixou o gás aberto. Dá para você parar para olhar? Aí o processo é mediúnico e anímico. Então é um processo, como diria Barreto, muito difícil. Cabe ao doutrinador não ficar imiscuindo isso. Doutrinador, os pesquisadores fizeram isso, por isso que a gente sabe. Mas na proposta das nossas mediúnicas no Brasil, pelo menos aqui eu trabalho, é uma reunião de desobsessão, é uma reunião de terapia, seja o nome que for. Não é uma reunião de pesquisa, eu não estou dizendo que não existem e sejam válidas. Eu estou dizendo que a nossa, a minha referência que eu já tive, no Semente de Luz, no Raio de Luz, não era uma reunião de pesquisa, de ficar investigando. Né? Me diga uma coisa, mas isso o médium falar isso para o doutrinador que está ocorrendo com ele? Que não está vendo? Eu já vi isso. Eu já vi isso acontecer. Ele pegar e dizer. Bom, um grupo que se ame, que se respeite, né? Já que a questão é muito, muito delicada, essa pessoa vai chamar o dirigente, o tal vidente vai ver, vai chamar o dirigente, perguntar ao dirigente se ele estava observando o que vinha acontecendo. Vamos pegar o exemplo que eu dei a Ferreira. Desse exemplo que está aqui. Aí é Mário Sérgio que recebe uma comunicação de um homem que deu uma facada, que tomou uma facada. Bom, o vidente viu que não tem espírito nenhum atrás de Mário Sérgio. Ele pode chamar Ferreira, digamos assim, Ferreira sendo o dirigente. Eu não percebi ninguém. Né? Fique atento. O irmão Mário Sérgio pode estar passando por 3 aspectos. Ó. O primeiro, né? O primeiro aspecto, animismo puro. Mas como ele vai saber em uma só? Não sabe. Então, mas o vidente não viu. Mas aí passam as próximas reuniões. Aqui não é mediúnica, mas está falando da mediúnica. Mário Sérgio volta a receber, me socorro, eu tomei uma facada, me socorro, eu tomei uma facada. 1, 2, 3 reuniões em 2 meses, umas 3 ou 4 comunicações. Pô, peraí, tem alguma coisa errada. Ferreira vai chamar Mário Sérgio de porte de 3 aspectos, por enquanto só. Você está passando por algo. Você sonha, tem sonhar, tem pesadelos você? Qual o seu tipo de pesadelo? Algum pesadelo recorrente? Rapaz, Ferreira, sempre tive um pesadelo que me causava muita aflição. Eu acordava sentindo dores no peito, quase se eu tivesse tomado um murro, uma facada. Ferreira já matou a charada. Aquilo aconteceu comigo. Então Anne falou que não tinha espírito, Anne estava certo. Aquilo é um autêntico animismo meu. Sou eu uma alma enferma que preciso ser amparado. O que é que Ferreira deve dizer? Cada um tem a sua intuição. Eu diria assim, ore, meu irmão. E diria como Raul Silva, que eu vinha para o livro, ó, perdoe quem lhe deu a facada. Não é isso que ele abriu aqui? Ele abriu dizendo, o perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente. Então, se eu sou uma alma enferma, a palavra de Ferreira, o dirigente, vai me chamar isso. Você precisa perdoar. Mas eu estou sob esquecimento, eu só tenho um pesadelo que alguém me fala. Não importa saber o nome, que país ocorreu, como era seu nome, qual foi a causa. Ore, peça ajuda a Deus para que você possa perdoar a quem lhe deu a facada, para você se recuperar. Então, o atenismo atento. Mas a questão é o segundo. Eu posso estar sendo, no capítulo 37 do livro Desobsessão, que nós já estudamos, eu posso estar sendo
passando por um processo de especialização de mediunidade. Já estudamos, capítulo 37. Kardec fala, ou André Luiz fala, há médios preparados com especialização mediúnica, só dá comunicação a suicida, Ivone do Amaral. Ela se especializou, porque foi suicida, a dar comunicação só de suicida. Sobre a sessão dos bons espíritos, né? Os sofredores. Então, no mundo espiritual, eu posso estar sendo desdobrado para dar comunicação de homens que morreram assassinados. Uma especialização mediúnica, que ele também aborda aqui, que ele abordou mais especificamente no livro Desobsessão. Mas Ferreira observou que não eram individualidades diferentes. Porque se fosse homens que morreram assim, que morreram com mortes violentas, poderia ser um processo no meu perispírito nesta encarnação mesmo. Conforme André Luiz coloca no livro Mecanismo da Mediunidade, página 72. Uma descompensação vibratória no meu perispírito durante o sono, para eu me especializar a dar. Quem frequentou o raio de luz, e a amiga Conceição Reis sabia, ela falava conosco, eu só dou comunicação de espíritos alcoólatras. E eu nunca bebi nessa encarnação. Nunca esqueço disso. Os anos sabem. Nunca bebi. Era um processo de especialização do médium. Pelo passado dela, os espíritos nunca revelaram. Por que isso? Não sei. Mas de dar comunicação de espíritos alcoólatras, alcoolistas. E ela nunca bebeu. Então, duas questões, né? Mas Ferreira identificou que eram diferentes, ou não que eram a mesma coisa, bom, já não é uma especialização, é o mesmo espírito, então é de Sérgio mesmo, mas pode não ser de Sérgio, por terceiro aspecto, capítulo 23 do Livro dos Médiuns, obsessão simples. Ferreira, você tem pesadelo com isso? Nunca tive, eu nunca tive nada disso, de sonhar com gente, com sentindo dor no pescoço, alguém me matando, e é o mesmo espírito, não é especialização. Você nunca teve nada disso antes, de ser espírita mesmo, esse pesadelo? Não. Então também não é animismo autêntico, é obsessão simples. Qual é a ação de Ferreira? Livro dos Médiuns, capítulo 23. Conversou comigo. Quando chegar na mediúnica, vendo a facada de novo em minha mente. Eu não dou comunicação. A reunião corre, eu dou a facada ali. Não dou. O guia observando, anotando tudo. Para ver, aferindo como é que avança o médio grupo. Eu não dou. Kardec coloca, o médium sabe a obsessão simples e não deve dar comunicação. Terminou. Por que você não deu comunicação? Porque aquele cidadão da facada estava aqui. Aqui. Só ele quer tomar o lugar. E eu não vou dar comunicação mais dele. Porque ele deu quantas vezes, Feira? 5, né? E não, é um espírito leviano e zombeteiro. Eu não vou dar. Na próxima reunião ele veio, eu também não dou. Eu entro mudo e saio calado. Ele desiste. Vai pegar a pista. Vai ralar o peito, vai embora, vai vazar. É esse que está no Livro dos Médiuns. Então o que Conceição falou? Se eu não estudo, eu me melindro com Ferreira. Eu, obsidiado? Ah, não. Eu tenho 15 anos do centro, e daí? 55 anos, está na FEB, o presidente do centro, está em tratamento. Está lá. O grupo tem que ir para lá. Tem um médico com 55 anos, fundador do centro Y, de um grande porte, os dois obsidiados, o casal. O que é? A pessoa é invulnerável? Invigilante. Então, obsessão simples vem, então, 3 aspectos, Anne, que não é fácil. Não é fácil. Então, a direção de um trabalho, no grupo, não é fácil. É a parte da ciência. Então, Conceição Barreto está certa. Muita gente é jogado lá dentro, de paraquedas. E aí, como é que você vai condenar ninguém? Então, a Anne também está certa. O médico tem que estudar, o dirigente tem que se desdobrar, o outro também, o grupo se ajuda, se respeitando e estudando. Porque senão, sem o estudo, o melindre se faz. Porque um fala uma coisa, rapaz, está dizendo que eu estou obsidiado, vem para aqui de graça, aí fica aquelas coisas. Tem um problema em casa, problema no trabalho, para ouvir. Quando o dirigente fala assim, Tereza, essa semana, depois da mediúnica, você tem um tempo para conversar comigo? Não. Aí Tereza já fica assim, vou receber bronca, Já vai marcar dia para eu receber bronca, Aí já não vai, a conversa já não vai sair mais para lugar nenhum. Já vou tomar bronca, já vou tomar bronca do patrão.
Já vou tomar bronca do patrão. É o que foi dessa vez? É o quê? Meu Deus do céu. É isso. Então é isso. Eu boto minha mente para funcionar. Eu É faço isso. minha reflexão. O Porque que você eu vai conversar mais fiz, o quê com a pessoa assim? o que eu fiz. Vai Aí conversar vou mais o puxar na quê? minha consciência. Não fiz nada, vou de boa. Vai Ainda acha que eu tô vindo pra cá? Não, tem gente que vai dizer isso aí. Você É, tem... Mas, Mário, esse aí do animismo, vamos supor assim, no caso assim, eu estou com animismo. No caso, o doutrinador não tinha que proceder como se estivesse me doutrinando Sim, mesmo. é isso que eu falei. É isso que Você Raul tá falou. entendendo? É isso que ele vai Me dizer nas doutrin- próximas também. Ele vai mas continuar. me dout- descartam logo. Tem centro que descarta logo. É isso aqui. Se você ler o seu capítulo aí, você vai ver que ele termina dizendo isso. O doutrinador deve agir como ele age, com o mesmo acolhimento, com o mesmo carinho, com o mesmo esclarecimento a qualquer desencarnado. Mas o vidente viu que não tinha nada. O vidente não vai ficar com a boca fechada e chama o dirigente particular. O dirigente fica atento, mas vai continuar na próxima. Como que eu falei? Botar aqui, eu não estou botando aqui uma coisa, eu botei 5 como exemplo. 5 homens da facada, por Sérgio só. Então deveria ser um animismo de Sérgio, um problema de trauma que eu morri por facada, ou pior, eu esfaqueei alguém em outra encarnação, eu Agora esfaqueei. E também, né, Mário? vai ter um Tem limite aquela isso Não, aí, sabe né? por quê, Sérgio? É que muitas das vezes isso é passado para a gente, né? Que o animismo é da pessoa e que a gente tem que ignorar. Então, Não, não é agora, nesse ignorar, momento, não não, é. eu estou falando o que foi Ah, passado para mim. hum, Você está entendendo? hum. Que eu tinha que ignorar isso. Que isso era da pessoa, que isso ia passar, que não sei o quê. Mas eu tô vendo aí que isso aí não é passar assim, é uma coisa que também tem que ser tratado, Isso, não deixado para lá. Que é isso, isso? isso. Por que eu lhe Da falei? mesma forma que você É, vai doutrinar uma pessoa desencarnada por amor, por compreensão, ou mesmo ali, o mesmo encarnado, a alma, está precisando disso. É isso. por isso que ele está exteriorizando como animismo. E Aconteceu um também, caso todo iniciante tem que, quando inicia, ele vai com o animismo, que é uma catástrofe da pessoa, né, para iniciar o trabalho. Todo iniciante, ele tem Sempre animismo. haverá animismo, né? Tem que saber. A componente anímico, não autêntico como esse, mas sempre haverá em qualquer comunicação. Diga. Mário, Bem, mas aí, pelo que eu tô vendo aí, pelo que me passaram, tá uma coisa totalmente inversa uma do outro, da outra. Só para Você tá terminar aqui. entendendo? Quando eu mando ignorar, Criação da ignorar mente. é porque dá trabalho. Então, o ô que é que eu vou... Mário, Diga. como eu já trouxe aqui, nenhuma comunicação, ela é 100%, Isso. tem o traço do médium. Sempre. Sempre. Correto. E não é nada para ser condenado. Esse aqui é diferente, né? Esse aqui é uma comunicação. Esse aqui daí tá não há trazendo- espírito. Está trazendo um perfil psicológico do médium. Isso. Aí é outra viu, coisa. viu, Oi. Carmen? Deixa eu falar um negócio. Oi. Aconteceu um caso lá na mediúnica que toda vez que tinha a mediúnica, um rapaz fazia a mesma comunicação, sabe? Chegou aí o doutrinador a achar que era dele, que não tinha nada a ver. Aí, um dia, né, que a gente sempre, depois da mediúnica, a gente conversa. E aí, como é que você está? Aí ele começou, o doutrinador, começou a falar com ele. Vem cá, você está com algum problema? Você precisa ver o que está acontecendo, porque você só está dando essa comunicação. A salvação dele. Ele ficou, ele disse, não, eu realmente sinto a presença do Espírito, acontece isso, não é meu, falando que não era dele, que era do Espírito mesmo. E eu cá caladinha, porque realmente eu já tinha visto o Espírito ao lado dele. Então,
peguei e abri a boca, e eu não gosto de falar, entendeu? Eu peguei e falei, não, realmente a comunicação que está ocorrendo é de um espírito. Agora, porque esse espírito está vindo toda vez e a mesma coisa, né? Falar a mesma coisa, eu não sei. Aí cabe o quê? O doutrinador, Saber. agora, com a minha ajuda, que ele pegou e falou, agora, ela, com certeza, Anne, você está vendo, citou como é ele. Eu disse tudo como ele era. E era um estudante. Aquela roupa antiga que eles vestiam, que era um roupão, não sei o quê, era um estudante e andava sempre com o livro na mão, agarrado com aquele livro. Eles iam exatamente botar ele em um tratamento. Se eu não tivesse visto, não tivesse falado... Você, Anne, você apresentou a ele... Um tratamento. Por que você não apresentou ao doutrinador um certo Allan Kardec, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns? A obsessão simples. Kardec vai dizer, os espíritos vão dizer a Kardec, um espírito que apenas quer tomar só ele se comunicar com o médium, caracteriza, Kardec está falando da sala médium como obsessão simples. O que é que o jovem, educado pelo doutrinador, pelo auxílio do vidente, bom, ele já se comunicou já várias vezes. Na próxima vez, se eu perceber, na minha sintonia a ele, eu não dou comunicação. É assim que ele se modifica. O doutrinador até perguntou assim, Anne, quando você vê ele, você já tentou falar com ele, perguntar essas coisas? Eu disse, eu não, que eu não me atrevo. Se ele está lá com ele, é com ele. Para depois ele vir do meu lado, eu fico. Se o doutrinador não quer falar com o espírito, vai no médico, aí quem é que vai falar? Eu não, porque às vezes a gente o nosso tempo acabou. Fica mais fácil, né? Aí realmente. É com ele, deixa ele lá. Essa aí é nova. O doutrinador está ali para conversar, o doutrinador não quer conversar. Então, eles disseram que iam ver o meio, né? Eu sei que eu saí de lá e... Voltaremos, faltam 3 minutos para a nossa prece, voltaremos a esse mesmo tema de animismo. A gente não tem pressa nenhuma. Então, a gente vai trazer mais experiências, que são experiências que realmente difícil de lidar, muito difícil, né? Que já causou muitos problemas, né? E deve estar causando por aí. Os centros, não é? Não muito aceitam difícil, isso. Muito difícil. Depois ele vai entrar. É essa aí, Tereza. Hein? A frase para eu marcar, parou aonde? Diga aí, Tereza, a frase para ela. É isso que eu estou achando aqui agora, eu estava fazendo isso. É um definitivo, não? Analisei. Põe aí em o mundo de si mesmo, não tem animismo. Mediunicamente falando, bota aí. Vemos aqui um processo de autêntico animismo. Mediunicamente falando, vemos aqui um processo. Começa assim. Vamos para a nossa prece. Agradecer a presença dos bons espíritos entre nós, nos provocando com esta obra fantástica a analisarmos uma questão do cotidiano da sala espírita, onde o nosso objetivo é aprendermos para melhor servirmos a tarefa ao qual nos preparamos no mundo espiritual e estamos nos preparando nos nossos encontros semanais. Com respeito a todos aqueles que vieram primeiro e passaram a compartilhar os seus conhecimentos conosco, com amor, com fraternidade, algumas vezes equivocados, mas o que importa é a intenção. E a intenção deles eu sei, que era servir na tarefa do bem. Então que Jesus abençoe a todos aqueles nossos amigos, facilitadores, palestrantes, os que vieram primeiro de nós, e que nós possamos contribuir com aqueles que estão ao nosso derredor, para passarmos o nosso aprendizado com menos equívocos, embora sabemos que aprendizado perfeito só virá de espíritos perfeitos, que nós ainda não somos. Então que Jesus nos abençoe, abençoe a todos os espíritos amigos e nos envolva em sua paz. Que assim seja. Ô, Mário,